Nós estamos neste momento aqui na Praça Central de Soledade, bem em frente a este monumento que tem aqui, monumento esse que muitas pessoas passam aqui pela praça, cruzam pela rua e acabam nem sabendo do que se trata. O que seria esse boneco desse milico, essa cobra fumando, o nome Brasil, uma plaquinha simples e singela aqui embaixo? O que seria esse monumento? E a gente está falando da Força Expedicionária Brasileira, criada em 1943, onde soledadenses e outras pessoas que viviam aqui naquela época se alistaram e serviram durante a Segunda Guerra Mundial, em especial no combate na Itália, Monte Cassino, Monte Castelo, onde esses militares fizeram algo que os americanos não conseguiram fazer durante anos: romper a linha gótica e dar passagem para as tropas de apoio, justamente para libertar não só a Itália, mas também chegando até a Europa, em especial a Alemanha. E para conversar um pouquinho sobre isso e sobre essa história e quem foram esses heróis que utilizavam no braço o brasão da cobra fumando, a gente vai conversar aqui com a Rosi Capelari e com a dona Maria Helena Gonçalves Pinto, que são aqui justamente da Academia Soledadense de Letras. Eu vou começando aqui por ti, Rosi. A gente conversava em off agora há pouco sobre quem foram esses heróis, pessoas essas que muitas vezes nem são lembradas mais. Nos Estados Unidos, um veterano da Segunda Guerra Mundial não paga nem conta porque as pessoas não cobram, se sentem honradas de ter essas pessoas. No Brasil, infelizmente, poucas pessoas sabem quem foram os veteranos da Segunda Guerra Mundial. Queria que tu falasse um pouquinho, primeiramente, sobre o que foi a Força Expedicionária Brasileira. Boa tarde. Boa tarde a todos, aos ouvintes. Nós começamos uma pesquisa, eu e a Maria Helena, sobre o bairro expedicionário de Soledade, inicialmente, né? A ideia não era pesquisar os expedicionários. Porém, o bairro tinha esse nome em homenagem a eles. E aí nós começamos a buscar os pracinhas, quem foram os pracinhas soledadenses ou não, mas que moravam em Soledade e em nome de Soledade foram para a guerra. E descobrimos que esse número era muito maior do que nós pensávamos. Nós imaginávamos sempre 4 ou 5 pracinhas, né, que é o apelido que se dava à época para os expedicionários. Nós pensávamos que era um número menor. E durante essa pesquisa nós descobrimos que o número era muito maior, que pelo menos 17 a 20 pessoas foram em nome de Soledade para a guerra. Exatamente, a Força Expedicionária Brasileira, que foi um movimento a nível federal, justamente foram convocados a participar, a entrar num combate que na época o Brasil não fazia parte, justamente após o afundamento de alguns navios mercantes brasileiros que foram afundados. Inclusive tem aquela teoria de que os americanos teriam afundado os nossos navios para obrigar o Brasil a entrar para a guerra, já que na época o Brasil ele tinha mais alianças com o eixo do que com os aliados, né, através do então presidente Getúlio Vargas. Após afundar esses navios, então a população sai às ruas gritando e pedindo em que o Brasil fosse então à guerra, e aí começa a convocação. Militares que eram de carreira ou que já estavam servindo e também aqueles voluntários. Eu acredito que aqui em Soledade muitos também eram voluntários. Afinal de contas a gente tem aqui, e hoje quem serve o quartel aqui de Soledade vai para Santa Maria, vai para Cruz Alta, então com certeza muitas pessoas, inclusive daqui, não eram nem de carreira, acabaram se alistando como voluntários. Quanto a isso nós não temos uma certeza absoluta, pois o próprio Exército ele não tem a relação dos combatentes. A relação dos combatentes ela começou a ser formada mais recentemente. Há um site, um portal da FEB, organizado não pelo Exército, mas por descendentes que começaram a reunir esses nomes. Então esses nomes ainda estão sendo levantados. Nós temos alguns para mencionar agora, ligados à Soledade, né? O nosso monumento ele contém alguns nomes que estão aqui embaixo, mas não é uma placa original do monumento. Essa placa foi colocada por alguns familiares que quiseram homenagear eles. Sim, né? Aí faltam muitos nomes, né? Claro, esses participaram sim também, né? E nós tivemos assim, inclusive, um dos nossos pracinhas, ele teve nome nacional. As ditas proezas dele, que foram, né? Foi um momento
na verdade, muito triste, né? Nós tivemos um pracinha cuja ação teve repercussão nacional e que nós ainda não conhecemos, né? Ainda não ouvimos falar muito acerca dele, até porque ele nasceu aqui, mas ao voltar da guerra ele se casou no Rio de Janeiro e acabou se radicando no Paraná, né? Mas os feitos dele levaram o nome de Soledade para o Brasil inteiro. Exatamente, dona Maria Helena, vocês começam essa pesquisa para tentar descobrir a história do bairro Expedicionário. A senhora imaginava que o nome do bairro Expedicionário pudesse ter alguma coisa a ver com os nossos expedicionários da Força da FEB? Boa tarde, Fernando, seu ajudante, boa tarde, ouvintes. Uma saudação a Rosi, minha companheira de pesquisa. Eu justamente queria dizer isso. Nós começamos a fazer uma pesquisa solicitada até pela SBEC, se não me engano, sobre o bairro Expedicionário. E eu confesso que não me atraiu muito no início essa pesquisa, já que é um bairro que fica mais distante e a gente não tinha muito contato com o que acontecia lá e o que na realidade há lá. Mas a gente foi visitando, foi descobrindo coisas assim que nos encantaram e a gente ficou apaixonada pelo bairro. Então estamos ainda em pesquisa, não terminamos a pesquisa e para assim surpresa nossa, a gente notou que o nome Expedicionário realmente é uma homenagem a esses pracinhas, a esses soledadenses que lutaram na guerra e que se destacaram pela sua coragem e pela sua atuação. Exatamente, até para mostrar um pouquinho aqui sobre o monumento, para quem está em casa e não entende, ou nunca teve aquela ideia do que se trata. A gente tem aqui a figura de um militar, né, com o seu fuzil, né, o modelo desse fuzil, inclusive, que era utilizado na época, o famoso pau de fogo. Para quem já serviu o quartel sabe do que eu estou falando, o famoso FAL 762 de madeira. E aqui embaixo, né, Brasil, né, o nome do país, uma cobra fumando. Inclusive pedi para a Rosi falar um pouquinho, né, existe aquela lenda no Brasil, Rosi, de que Hitler teria dito que era mais fácil o Brasil entrar na guerra, era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Essa frase inclusive nunca foi dita pelo ditador alemão, mas esse símbolo foi utilizado então, né, no braço então de cada militar, cada combatente que foi até a Segunda Guerra Mundial, então treinados pelos brasileiros e deixados então no fronte, né, da cidade, ali nos pés do Monte Castelo, para justamente combater os alemães e livrar a Itália do regime alemão que existia naquela época. Quando se fala em Força Expedicionária Brasileira, a simbologia, o fardamento, inclusive tu me passava agora há pouco, né, e essa era uma dúvida minha, o porquê de uma âncora, né, que a gente tem a representação da âncora como sendo a Marinha, e a Força Expedicionária Brasileira não tinha ligação com a Marinha, foi a FAB, a Sentapua, né, a Força Aérea Brasileira para a Guerra, junto com a Força Expedicionária. A Marinha não foi. Então era uma dúvida e tu nos passa que esse símbolo da âncora justamente foi na medalha deles, quando eles vieram para cá. Na verdade, o símbolo da âncora, que é um símbolo da Marinha, a Marinha ela fez a guarnição da nossa costa, né, a defesa contra submarinos, e ela consta na medalha, a principal medalha dada aos combatentes, a medalha para quem teve assim, algum feito especial na guerra, que o Abraão Silveira Dias, que antes não mencionei o nome, mas que é o nosso herói com essa alta medalha. Essa medalha ela tem um símbolo formado por várias peças e a âncora consta nela, representando a Marinha, que também participou, mas dessa outra forma, defendendo a costa. Inclusive isso era uma coisa que eu até tinha esquecido. O próprio navio Cabedelo, que foi um dos navios que levaram, então, os brasileiros justamente até a cidade de Nápoles, se eu não estou enganado, né, e posteriormente até ao fronte, né, era da Marinha. Então pode ser ter realmente essa relação e para quem serviu o exército se torna curioso um símbolo assim, né, o porquê de uma âncora. E a questão da cobra, né, aquela dúvida que todo mundo fala. Era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar
pedra para a guerra. E de fato, Rosi, a cobra fumou quando chegou lá, né? Sim, exatamente. Essa expressão, pelo que eu consegui descobrir até agora, ela surgiu na imprensa brasileira, que fazia severas críticas ao governo, porque estava sendo muito difícil de organizar a força expedicionária no Brasil. Então havia jornalistas, ou um ou mais jornalistas, não sei, que teria dito e publicado reiteradamente que seria mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra. E essa expressão hoje é popular porque as pessoas usam para algo que é muito difícil de acontecer. E, na verdade, a cobra fumou. O Brasil foi à guerra e o Brasil adotou, então, como símbolo, esse símbolo que está aí, né, que tem a cobra fumando, porque o Brasil foi e participou honrosamente, né, como tu falou no início, dessa guerra. Então, tá aí o símbolo. O símbolo ele é colorido no original. A cobra é verde, o fundo é amarelo. Eu temos um desenho aqui, não sei se conseguem ver. É verde, amarelo e azul, representando a bandeira. E em volta é vermelho, que representa a guerra em si, né? Exatamente, está aqui então o famoso brasão, né, dos nossos expedicionários. E como o próprio hino, a canção do expedicionário dizia, né, por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Né, essa era a música, né, em que a canção do expedicionário, em que os expedicionários nossos pracinhas, os nossos oficiais foram até lá, né? A cobra fumou de fato, foram mais de 23 mil homens e mulheres também, porque foram as mulheres. Até queria que tu falasse um pouquinho, porque parece que aqui em Soledade a gente teve, vamos dizer, quase que um batalhão de mulheres aí da Cruz Vermelha que faziam toda a arrecadação de alguns mantimentos e mandavam para a Itália justamente para suprir essa necessidade dos brasileiros. Essa é uma parte ainda pouco conhecida da história de Soledade. Eu mesma me dedico especialmente ao estudo das mulheres em Soledade. E Soledade teve uma Cruz Vermelha, uma filial da Cruz Vermelha, fundada em 1942, antes mesmo de os nossos pracinhas terem ido para a guerra. Essa associação foi fundada aqui de mulheres. Essas mulheres se reuniram preocupadas em auxiliar os pracinhas na guerra. E a peculiaridade da Cruz Vermelha de Soledade era ser totalmente formada por mulheres, a direção integralmente feminina, que em outros municípios, como Passo Fundo, que já tem essa história documentada, não, em Passo Fundo a boa parte da direção era de homens, né, o que era mais comum para aquela época. Mas aqui em Soledade as mulheres se reuniram para fazer esse auxílio e elas arrecadaram valores, elas arrecadaram livros para enviar para os pracinhas, elas escreveram cartas e elas tricotaram pullovers para enviar. Então nós temos inclusive fotografia, porque a presidente da época, a dona Nadege, que foi muito conhecida aqui em Soledade, a dona Nadege enviou para o Rio de Janeiro, para as revistas da Cruz Vermelha, a nossa história. E com isso ela perpetuou esse lado feminino da participação na guerra, né? Elas mantiveram a Cruz Vermelha soledadense até os anos 60. Perfeito! Você que for passar por aqui agora e enxergar esse monumento, já sabe do que a gente está falando. E eu vou até lançar um desafio. Você que passa por aqui, traga flores a esse monumento em homenagem e à memória daqueles que partiram lutando e defendendo a nossa pátria brasileira. Como diz o hino, a canção do expedicionário, por mais terra que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá, e que eu leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá. Tá aqui então um pouquinho da história do monumento e desses ilustres expedicionários aqui de Soledade. Fernando Cooper com imagens de Cauã, a todos os nossos ouvintes da tua Rádio Cristal.